Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre a geração de ouro do Karatê brasileiro. Antes de mais nada, vamos explicar o termo geração de ouro do Karatê brasileiro. Eu estou falando daquela primeira geração, aqueles lutadores que começaram tudo na época que o Karatê era um só. Não existia divisão de federação, organização. Se você quisesse competir, só tinha um lugar para ir. Nas décadas de 60, 70 e 80, esses lutadores de Karatê tinham a mesma visibilidade que hoje tem os lutadores de MMA. Eles eram famosos no Brasil inteiro. Saíam nos jornais, na televisão. Cada campeonato era visto por milhares de pessoas. Meu nome é Gilberto Giba. Dar uma declaração aqui sobre a época, os anos 70 mais ou menos, quando eu iniciei meus treinamentos. Tive a oportunidade de ver toda essa geração de ouro aí, que iniciaram naquela época. Naquela época tínhamos campeonatos aqui no Rio de Janeiro que eram muito concorridos, tinha muita gente participando do Tijuca Tênis Clube, no Maracanãzinho. Eu tive a oportunidade de ver o Hugo Arrigoni. O Karatê naquela época era muito forte e formou todo esse pessoal de hoje. Essa foi a geração de ouro do Karatê brasileiro. Mas eles foram muito mais do que isso. Foram muito mais do que apenas lutadores famosos. Foram eles que inauguraram tudo para aqueles que vieram depois. Eles foram morar no Japão, eles participaram das primeiras competições internacionais e eles colocaram o Brasil entre os melhores países do mundo no Karatê. Foram eles que fizeram com que o Brasil fosse respeitado no cenário mundial do Karatê. Os treinos da seleção brasileira era muito intenso, mas eu me sentia confiante e pronto para disputar. No primeiro campeonato mundial, em 1972, em Paris, o campeão de comitê individual foi um brasileiro, o Sensei Watanabe. Foi um feito memorável, histórico, e a repercussão foi gigantesca. Ele me contou que quando ele voltou de Paris com o troféu, ele foi tratado como uma celebridade. Ele falou assim para mim: Jaime, naquela época éramos eu, Éder Joffre, Zico, o tratamento era praticamente igual deles. Imagina o que isso fez de bom para o Karatê. Explodiu o Karatê nessa época no Brasil. Falar sobre Sensei Watanabe, principalmente da época que ele competia. Tá? Ele falava pouco sobre suas lutas de competição, mas muitos colegas contavam os ocorridos, o que tinha acontecido. O que era característica de Sensei Watanabe, principalmente da época que ele competia, todos os atletas que competiam contra ele devem confirmar, era a coragem que ele tinha. E a forma de treinamento que a gente treina até hoje. Tá? Sensei Watanabe nunca treinou para competição. Ele nunca nos treinou para competição também. Ele sempre nos treinou para lutar. Tá? Se fosse luta real ou se fosse luta de competição. Então sempre a gente encarou a luta como real. E foi assim que ele nos ensinou. E assim que ele encarava a luta. Algumas passagens falam que quando vinha alguém de fora nas academias, ninguém pensava em campeonato nessa época. Mas quando vinha alguém de fora da academia, um outro praticante que vinha participar da academia, todos da academia colocavam ele primeiro, para ele ser a bucha de canhão primeiro. Ou ele apanhava ou ele batia no início. A luta dessa época, quando era todo unificado, era um karatê só, era bem diferente. Tá? Não tinha a questão de tocou, de punir, só quando saía sangue realmente que havia alguma punição. Em 1976, no Campeonato Mundial do Egito, o sensei Hugo Arrigoni foi vice-campeão.
Perdeu na final para o grande mestre Iahara, japonês que era, na época, considerado o melhor lutador do mundo. Anos depois, esse mesmo Hugo Arrigoni venceria o Sensei Iahara no Campeonato Mundial do Japão. Quando o Sensei Hugo voltou, ele me contou que foi a mesma coisa, a repercussão enorme. Chegou a sair uma nota na coluna social do Zósimo, no jornal O Globo, que na época tinha uma abrangência gigantesca. Todo mundo no Brasil lia o Globo e todo mundo lia a coluna do Zósimo. E saiu lá uma nota falando sobre o Hugo Arrigoni. Como era o karatê na minha época? Era um karatê puro, saindo do forno para nós, cheios de mistérios a serem descobertos. Foi o início do desenvolvimento do karatê no Brasil e no mundo. A partir daí, houve a possibilidade de pesquisa sobre as técnicas do karatê, conseguindo constatar o seu poder como arte de defesa pessoal e desenvolvimento humano. Então, o karatê era um karatê verdadeiro. Agora, como eram as competições? Treinávamos karatê na academia como arte marcial. E quando surgiram as primeiras competições, a gente lutava karatê como se treinava na academia. Então, nas competições, não tinha diferença do karatê de um, competição, ou do outro, arte. Infelizmente, as coisas foram se modificando com o tempo, com as regras de competição. Da mesma forma, vários outros lutadores pelo Brasil, Sensei Jacaré, a família Caribé da Bahia, em São Paulo, Robson Maciel, Ricardo Delia, Enio Vezuli, Johannes, no Rio de Janeiro, Ronaldo Carlos, Flávio Costa, Paulo Góes, tantos que eu não vou conseguir citar todos aqui, eu não quero ser injusto e fazer uma lista. Na verdade, a geração de ouro foram esses atletas, esses que representaram o Brasil nas primeiras competições internacionais. Na minha época, o karatê era visto com muito temor pelo leigo. A maioria das pessoas que adotavam o karatê como prática de luta eram as pessoas que vinham de outras modalidades de luta, querendo reforçar mais a sua parte de luta. E o leigo em si, ele tinha um certo temor do karatê, porque assistir uma aula realmente era um terror. Então, eu vou citar aqui as primeiras pessoas que praticaram outras modalidades de luta e voltaram para o karatê. Vinham do jiu-jitsu, vinham do judô, vinham do boxe. Por exemplo, o Benedito, Lito Monassa, Paulão, Galinaço, Tinoco, Ronaldo Carlos fazia luta livre, inclusive eu, né? Estou incluído isso aí. Porque naquela época o campeonato, aqui lá no Rio de Janeiro, o ginásio era lotado. Tinha muita pancadaria. A competição atraía pessoas, o karatê atraía porque realmente era muita pancadaria. Porque não tinha protetor, você perdia dente da parte superior, normalmente perdia, inclusive eu perdi. Quebrei braço, fui vítima também desse karatê. Nós tivemos umas equipes muito promissoras no Rio de Janeiro, o Daigo, o Birimbau, a turma do Takeuchi, Fernando Ataíde, o Arnaldo Rabiskovski, o Ingo, e vários outros aí que eu esqueço o nome agora. Em 74 a 84, o Brasil competia com o mundo e era respeitado. Com quem lutasse, qualquer país que lutasse,
eles temiam na base, inclusive o Japão. Mas os atletas na época, entre os anos 73 e 77, os atletas mais conhecidos eram o Hugo Arrigoni, o Antônio Fernando Pinto, Ricardo Delia, Enio, e depois, um pouco depois vieram o Ronaldo, que aí permaneceu como o melhor atleta por um bom tempo. Apareceu também o Juarez e tinha o Watanabe, que sempre foi muito conhecido por ter sido campeão mundial. Os treinamentos para os atletas de ponta eram baseados em treinamento intenso de Kihon, com muita borracha, muito peso, muita repetição e treinamentos longos para melhorar a resistência e o preparo físico. Olha, na minha época tinha mais contato, porque o critério dos árbitros, né, era o seguinte: se você conseguisse acertar no estômago, Tchudan, com que o adversário sentisse, pelo menos que ele dobrasse, era Vasari. E o conceito que um golpe bom, quando era atingido e o adversário arreasse realmente, caísse sem ar, era Ippon. Esse critério que os juízes adotavam também nos cortes, né? Se o corte era muito profundo, era desclassificado, mas se era um corte superficial, um corte de um golpe bom, era aceito como Vasari ou como Ippon. O contato era muito mais violento porque os professores exigiam dos alunos mais virilidade, entendeu? Então era difícil numa luta não sair uma pancadaria. O que eles fizeram pela gente não tem preço, não tem como a gente mensurar o valor do que eles fizeram. Aquela época, 1970, 75, 77, era a época, tinha Rio de Janeiro, aquele pessoal que está realmente muito forte, São Paulo também, Minas também, Bahia também. Então, essa época, só um pouco diferente com agora, que época exatamente como o karatê brasileiro, tipo assim, rosto não pode, rosto é controle, mas barriga mesmo não é tão controle, pode bater mesmo. Então, muita gente batia muito maquiara, saco, realmente cada golpe é muito forte mesmo. Se vai tomar aí, eu vou e sente mesmo para nocaute, né? Agora, rosto, de vez em quando, bate, às vezes sai sangue, não tira nada, só para às vezes é tchui, não é tchui às vezes, só para avisar. Então, é muito diferente como arte marcial mesmo. Mas agora, eu não sei realmente, não estou participando tanto, é mais tipo esporte. Olha, a época, eu conheci o Caribé, era na São Paulo. Exatamente o tempo de professor Sagara, aquele dojo que eu dormia, eu tomava contava. Aí o Caribé apareceu, 1970. Aí depois ele chamou para mim. Por que Caribé chamou? Não, Bahia nunca ganhou com campeão. Então, você gostava de ensinar para um karatê com um japonês mesmo. Aí está tudo bem. Aí, 1970, eu fui lá. Aí o Caribé tinha academia bom, tinha 50, 60 alunos, tinha. Mas principal é Caribé, Denilson Caribé, Dorival Caribé, Dalmar Caribé. Depois que apareceu com mais novo, era época, era 14, 15 anos, Djama Caribé. Realmente preparava como karatê antigo mesmo. Então, todo dia batendo maquiara, de vez em quando faz gasku, muito violento mesmo. Eles fizeram que o karatê fosse uma das lutas mais respeitadas do Brasil. Porque todo mundo que ia assistir às competições e os ginásios ficavam lotados naquela época. As pessoas viam lutadores ferozes
com golpes eficientes. Os acidentes eram terríveis nas competições. Imaginem só, não existia divisão de peso, como até hoje ainda é no karatê tradicional e na JK. Não existia divisão de peso, zero proteção. Ninguém usava protetor de boca, luva não existia. E os árbitros super rígidos, eles só marcavam ponto quando acertava de verdade. Então os acidentes eram corriqueiros e frequentes. Hoje em dia, muitos desses lutadores podem achar que as pessoas não lembram do que eles fizeram, ou que o que eles fizeram não tem importância. Eu quero aqui dizer que vocês estão errados. Vocês da geração de ouro, se vocês pensarem assim, vocês estão errados. Tudo que nós temos hoje no Brasil de bom no karatê, nós devemos a vocês. Foram vocês que abriram as portas. Quando um atleta da minha geração, ou mais novo, ou um pouco mais velho, qualquer atleta que veio depois de vocês, quando a gente obtém sucesso numa competição internacional, não tenho dúvida que muito disso é porque vocês mostraram que era possível. É possível sim ganhar de um japonês, ser campeão mundial, ser campeão pan-americano. É possível sim. Vocês mostraram pra gente isso. Em relação à importância do meu pai para o karatê brasileiro, na verdade eu vejo de uma forma inversa. Eu vejo qual que era a importância que o karatê tinha para ele, né? Meu pai, ele nutria um respeito enorme pelo karatê, por tudo que o karatê tinha propiciado para ele, tanto em termos pessoais como profissionais, porque foi através do karatê que ele se desenvolveu como pessoa, foi através do karatê que ele se desenvolveu como profissional, foi através do karatê que ele conseguiu sustentar sua família e formar os filhos. É dessa forma que eu vejo a importância do karatê para ele, e talvez disso decorra a importância dele para o karatê. Eu acredito, pelas conversas que eu tinha com meu pai, que ele acreditava que o lutador mais duro que ele teria enfrentado à época tenha sido o Ronaldo Carlos, do Rio de Janeiro. Ele descreveu o Ronaldo como um atleta muito técnico e dotado de uma força física invejável para a época, né? E ele descrevia isso baseado em duas situações específicas. Uma foi uma final de um campeonato que ele disputou com o Ronaldo aqui em São Paulo, que foi arbitrada pelo Sensei Tanaka. Foi uma luta, acho que teve 4 ou 5 prorrogações, total de 12 minutos de luta, e que apesar dele ter sido derrotado ao fim desta luta, foi um marco para ele em termos dele descobrir qual que era a capacidade dele ir além dentro de um combate, dentro de uma luta. Meu nome é Mariana Taide, eu sou filha do Fernando Taide. E muita gente me fala muita coisa do meu pai, como ele era muito bom no karatê. E eu acho que quando ele estava vivo ainda, ele faleceu em 2016, eu ficava me perguntando, eu não tinha interesse no karatê. Eu era criança e eu acho que eu sentia que eu competia com o karatê, na verdade. As duas grandes paixões da vida do meu pai era eu e o karatê também. Então talvez por isso eu não tivesse muito contato e eu não quisesse entrar muito em contato com essa coisa que competia comigo, né? E quando ele faleceu, eu acho que eu senti, claro que eu senti um pouco de saudade, né? Dói muito ainda, apesar de fazer um tempinho. Mas os amigos dele ainda treinam juntos, eles têm esse sentimento familiar entre eles me chamaram para treinar. O Flávio Costa, o Fernando Soares. E foi muito legal porque eu achei que eu ia recuperar uma coisa que eu perdi quando meu pai morreu. Eu achei que eu ia entrar em contato de novo com a minha família que eu perdi. Mas na verdade, no final das contas, eu fiz uma nova família. O karatê me deu uma família que eu não esperava. Que eu achei que eu ia recuperar uma família que eu perdi e no final das contas eu consegui uma família nova que é melhor ainda. É muito difícil pensar no meu pai como uma pessoa que foi tão importante assim no karatê. Porque pra mim ele é só meu pai, sabe?
Fernanda Taide, pra mim eu penso, sei lá, nos momentos, é claro que ele é sempre ele, né? Assim, a gente tava brincando e ele falava, vai filha, bate com força, vamos brincar de porrada, bate com mais força. E eu não batia, né? Então, eu consigo pensar nessa parte brincalhona e agradável e paterna que o karatê trouxe junto com ele. Às vezes eu não consigo pensar nele como um grande atleta, mas às vezes cai a ficha, porque me mandam uma reportagem. A última que me mandaram era meu pai lutando com uma pessoa que foi campeã e falava, essa pessoa foi derrotada pelo Fernando Taide, mas isso não é novidade, porque foi o Fernando Taide. Então, assim, pra mim é... Bom, eu sei que ele foi um karateca de ouro, mas pra mim ele foi um pai de ouro em primeiro lugar e eu agora eu tô conseguindo começar a entender esse lado do karateca de ouro. Então eu quero aqui deixar, em nome de toda a comunidade do karatê, independente de estilo, independente de federação, de organização, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado. E que vocês tenham a certeza que vocês deixaram um legado muito mais importante do que os títulos que vocês ganharam lá atrás. Muito obrigado. Os